Olá, tudo bem? Que bom, né? A gente está tendo esse tempo para estudarmos nos grupos pequenos o livro do John Stott, Discípulo Radical. E aí, como foi o primeiro encontro? Olha, já vou confessar para você, viu? Para mim foi ótimo, foi muito bom poder estar vendo e aprendendo com a palavra de Deus, meditando a respeito dos desafios de estarmos neste mundo e vivemos neste mundo, mas não tomarmos a forma do mundo. Em resumo, é isso que a gente aprendeu, não é verdade? A gente aprendeu que, como cristãos, nós não somos desafiados a viver num mosteiro fechado, trancado, mas somos desafiados pelo Senhor para vivermos neste mundo cujos valores e muitas coisas são diferentes, vão na contramão daquilo que nós entendemos, mas não tomarmos a forma deste mundo. E este é o grande desafio, o cuidado que temos que ter na nossa vida. Porque muitas vezes a gente pensa, não, vou me afastar das pessoas. Não. O desafio é a gente se envolver no serviço, na escola, na faculdade, onde a gente está. Mas não tomar a forma e os valores que eles têm, mas ao contrário, ser influente na vida deles. Nesse próximo encontro, a gente vai ver exatamente, o primeiro a gente viu os desafios e aquilo que o mundo oferece, seus valores. Agora, no segundo encontro do livro do Discípulo Radical, a gente vai ver que John Stott, ele começa a tratar a respeito de qual é a maneira que eu devo viver neste mundo em não tomar a forma do mundo, mas devo ser semelhante a quem? Semelhante a Cristo Jesus. Ele toma como base 1 João 2, 6. Né? Logo no começo, John Stott vai falar a respeito de como ele gostaria de compartilhar o que Deus tem feito na sua vida nos últimos anos da sua vida, desde que ele tem colocado a sua vida nas mãos do Senhor, e como que esse tempo no mundo tem feito com que esse agir de Deus na sua vida e no seu coração o tenha transformado. E o quanto ele tem visto o desejo nesse caminhar com o Senhor, de que Deus tem moldado o seu coração para ser mais semelhante com Cristo Jesus. Eu queria fazer já até uma pergunta para você. O que significa ser mais parecido com Jesus à medida que vou ficando mais velho? Segundo, existem áreas ou dimensões em sua vida que necessitam ter mais dessa semelhança com Cristo Jesus? Vou dar um exemplo. De repente, na maneira que você lidar com o dinheiro, na maneira que você lidar com as pessoas, na maneira como você trata a sua esposa, o seu esposo, o seu filho, da maneira como você trata o próximo, da maneira como você vive quando está no meio só dos seus amigos que não conhecem a Deus, e outras maneiras outras coisas eu poderia pensar. Qual é a área da sua vida que você percebe que precisa ser mais semelhante com Cristo Jesus? Eu queria levantar aqui rapidamente 6 pontos importantes que John Stott vai trabalhar aí nesse segundo capítulo, que talvez eu queria que você pensasse um pouquinho, enquanto lê o livro, pensasse um pouquinho naquilo que eu quero lançar aqui como perguntas e um resumo desse segundo capítulo. John Stott, ele começa citando 3 textos bíblicos que conjunta e respectivamente tem 3 perspectivas: a perspectiva do passado, a perspectiva do presente e a perspectiva do futuro.
no passado, ele vai lá para o texto de Romanos 8, 29 e fala a respeito do eterno propósito de Deus, que é nós somos predestinados. Segundo, ele apresenta um propósito histórico de Deus. Isso é, estamos sendo mudados e transformados, de acordo com 2 Coríntios 3, 18. E o terceiro é o propósito escatológico. Isso é, lá mostra em 1 João 3, 2, seremos como ele. Se quiser dar uma lidinha, vai lá para a página 25. E é interessante, queridos, que a gente começa então, isso lança para nós alguns desafios. E um deles é o seguinte: de que maneira, sabendo que Deus trabalha no nosso coração e na nossa vida e nossa existência, até mesmo antes de existir, pode lhe dar mais ânimo e ousadia para andar como Cristo andou, em cada área da sua vida. Pelo fato de saber que Deus agiu no passado, no presente e no futuro. Entendendo isso, como que isso pode animar você a querer ser com ousadia, realmente com determinação, andar e viver como Cristo andou? Segunda coisa que eu queria destacar no capítulo 2 do discípulo radical, a semelhança de Cristo, nos toca a respeito da encarnação de Cristo. Ainda que a encarnação de Cristo seja um evento único e sem nenhuma necessidade de repetição, todos nós somos chamados a seguir o exemplo da sua humildade, né? Em Filipenses 2, 5 a 8, nós lemos exatamente a respeito do processo da encarnação de Cristo, ao tornar-se homem. Cristo, ele não perdeu a sua natureza divina, ele era 100% Deus e 100% homem, não era metade, mas não, ele era 100% Deus e 100% homem. E diante disso, ao se tornar-se homem, ele não... O que ocorre? Ele abriu sim a mão de ser tratado como Deus que ele era. Mas ele era 100% divino e 100% humano. 100%. Ele sim, ele abriu mão dos seus direitos. Isso lança sobre nós o desafio da humildade. É interessante, né, que isso é tão diferente quando a gente olha a respeito do primeiro Adão, né? Adão, qual foi a atitude de Adão? Bem oposta à de Jesus. Adão, em Gênesis 3, 5, e depois no verso 22 do capítulo 3 de Gênesis, mostra que Adão buscou ser o quê? Igual a Deus. Ser igual a Deus. E esse foi a grande questão. Enquanto Jesus mostra a sua humildade em abrir mão dos seus direitos, Adão decide querer ser igual a Deus. Duas perguntas para você pensar. Por que temos tanta dificuldade em imitarmos a Cristo e tanta facilidade em imitarmos Adão? Segunda, se passamos a imitar mais a Cristo, quais seriam as implicações para nossos diversos relacionamentos em casa, igreja, na sociedade? Se a gente passar a viver mais parecido com Jesus, qual seria o impacto da sua vida, na sua casa, no trabalho, na igreja, no meio onde você vive? Qual seria o impacto se você fosse mais parecido com Jesus? Terceira coisa que eu queria que você estivesse pensando um pouquinho é um aspecto que se relaciona muito a respeito diretamente com a unidade de Cristo, é o quê? É sua entrega ao serviço.
a sua disposição de servir o Pai. E um dos aspectos mais fascinantes dessa atitude, a gente vê ali em João 13, 14 e 15, quando Jesus lava os pés, ali durante a última ceia com seus discípulos, e ele diz, olha, sigam o meu exemplo. A gente sabe muito bem que aquela atitude de lavar os pés dos discípulos era uma atitude que era reservada aos escravos. E assim Jesus nos ensina, mostra que não devemos considerar nenhuma tarefa simples ou humilde demais. Nenhuma tarefa simples ou humilde demais, mas ao contrário, ele nos lança o desafio de entendermos de que devemos estar prontos, sim, para servir. Vai a duas perguntas com relação a isso. O que na nossa cultura poderia ser comparado a este lava-pés de Jesus? O que poderia ser comparado na nossa cultura? Ou seja, fazer aquilo que ninguém quer fazer por ser humilhante ou desconcertante demais. Vai pensando nisso. E aí a gente no encontro vai falar a respeito disso. Quarto lugar. Na base de todo o serviço, qual que é a base? John Stott apresenta e nos mostra que é o amor. Em Efésios 5, 1 e 2 é onde ele vai basear exatamente isso, né? Andando em amor como ele se entregou por nós. John Stott, inclusive, fala na página 27 que Paulo está nos incentivando a ser como Cristo em sua morte, a amar com amor do Calvário. E quando a gente pensa nisso, a gente pensa no quê? Que é um andar que nos dá a ideia de uma continuidade, de uma experiência cotidiana, algo que a gente vai fazer no dia após dia, não é num momento apenas, mas é algo que faz parte da nossa vida. Vai aí mais algumas perguntas. O que caracteriza um amor como esse precisa apresentar? Quais são as marcas que um amor como esse, um amor sacrificial, deve apresentar? Um amor assim deve ser sem limites? Eu vou até o último? Ou será preciso, em nome deste mesmo amor, estabelecer limites? Olha, até aqui vai, a partir daí não. E como que e esses limites no confronto, no relacionamento com o próximo, como que a gente pode lidar com isso? Quinto lugar, John Stott, ele nos desafia a essa semelhança com Cristo e ele nos levanta a respeito da questão na página 28, a respeito da questão do sofrimento. Né? Ele fala, inclusive, a respeito da gente fortalecer a nossa longanimidade. E com base em 1 Pedro 2, 18 e 21. E John Stott, inclusive, nos desafia a gente suportar os sofrimentos, mesmo injustos, e o exemplo está em Cristo Jesus. Inclusive, nos versos 23 e 24 do capítulo 2 de 1 Pedro, qual era o comportamento de Cristo quando foi submetido aos sofrimentos injustos? Como Jesus agiu? Lá no capítulo 2 de 1 Pedro, os versos 23 e 24, como que Jesus agiu diante da injustiça? Ao mesmo tempo, a gente precisa pensar que existem sofrimentos e injustiça que talvez exijam de nós um posicionamento mais enérgico. Jesus aqui no verso 23 e 24 do capítulo 2 de 1 Pedro, qual foi a sua atitude? Mas será que em alguns momentos a nossa atitude, dependendo do momento e daquilo que enfrentamos, será que a gente tem uma atitude enérgica?
Como que a gente pode lidar com a atitude que, diante de um sofrimento injusto, a gente vai ter misericórdia daquele que está nos machucando, e diante, algumas vezes, de algumas coisas injustas, a gente deve agir com energia? Como que a gente pode pacificar essas duas coisas? E sexto e último, qual deve ser o nosso modelo, então, para a nossa vida missionária? John Stott, ele vai trabalhar a respeito disso, né? Ele usa lá os textos de João 17, 18 e 20 e 21, né? Ele lança esse desafio para nós, tá? E ele diz, vocês também devem ser discípulos de Jesus, assim como Cristo agiu diante dos desafios de ver a missão do Pai. É lançado sobre nós esse desafio de vivermos a missão do Pai. Mas aí eu queria perguntar para você, o que significa em termos práticos sermos enviados ao mundo por Cristo, da mesma maneira que Cristo foi enviado ao mundo pelo Pai? O que significa isso em termos práticos? Qual deve ser a nossa atitude? Acho que deu para a gente fazer um pequeno resumo do livro e levantar algumas questões para você. Tá joia? A gente se encontra na próxima semana, tá? Na segunda-feira, no grupo pequeno do Vitor, na quarta-feira, as mulheres, e vamos continuar estudando esse livro delicioso, né? Do John Stott, que nos faz pensar bastante, algo bem prático para a nossa vida cristã no nosso dia a dia. Até lá, até mais!